Boa noite, meus amigos, meus queridos companheiros de doutrina espírita. Aqui nós estamos nessa noite muito contentes, felizes com o convite que vem da comunidade Chico Xavier, lá de Guaxupé, para que pudéssemos passar aqui alguns minutos tratando de um tema evangélico. E desta maneira a gente compreende que hoje não existem barreiras para estarmos unidos e num propósito tão magnífico, que é falar da Boa Nova do Cristo, que continua sendo um tema muito edificante, alguma coisa muito contemporânea. Ainda que tenha vindo Cristo há 2000 anos, ele fala para o nosso tempo, ele fala aos nossos corações, e que quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então hoje, com a facilidade da rede mundial de computadores, muitos companheiros estão fazendo suas preleções, seus estudos, grandes amigos nossos, trazendo mensagens muito lindas, reflexões muito profundas, questões históricas desconhecidas pela maioria. Mas mesmo assim a gente ainda se atreve a participar de um trabalho dessa natureza, porque nós direcionamos aqueles que estão mais ligados a nós. Claro que atingimos o mundo, a possibilidade de adentrar em todas as residências aonde esteja conectada a rede, mas aí nós direcionamos aqueles nossos amigos e assim nós vamos nos fortalecendo, ainda que o contato físico esteja um pouco enfraquecido nesses dias. Nós nos falamos, enviamos as nossas mensagens e aqui nós estamos para uma proposta bem relevante. Falarmos do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em cada capítulo, Kardec traz, através da ajuda dos espíritos, um tema exclusivamente de ordem moral, que nos deixa um mundo de informações. E ali nós passamos a trabalhar esses conceitos, primeiramente evangélicos, e depois o que Kardec propõe. E nas instruções dos Espíritos, nós temos a prova viva da imortalidade da alma e do sentimento de um espírito sem as suas vestes carnais. Por isso, o Evangelho é uma obra de leitura diária, de estudo constante, de um estudo eterno. Para sempre, o Evangelho deverá nos acompanhar pela sua preciosidade. Estas pérolas espalhadas que se juntam em parábolas, em fatos, em conceitos do próprio Cristo e nas orientações tão pertinentes para as nossas vidas. Pois bem, no capítulo 2, no meu reino não é deste mundo, nós encontramos ali, primeiramente, uma citação evangélica que está contida lá no Evangelho de João, no capítulo 18. A frase, o meu reino não é deste mundo, ela foi proferida pelo Cristo, quando respondia a Pilatos. Pilatos lhe pergunta:
você é rei dos judeus? E ele diz, o meu reino não é desse mundo. Mas vejamos aqui o contexto, o padrão histórico da questão. Quando Pilatos recebe o Cristo, já algemado, ele vem para tratar de uma questão política. Nós ouvimos muito falar de Pilatos, de Herodes, de Caifás, de Anás. Seria interessante fazer aqui um parêntese para tratar rapidamente dessas figuras, porque vejamos, nós temos, nesse período da crucificação do Cristo, da prisão até a crucificação, duas figuras que são mitológicas, são folclóricas dentro da história cristã, que é Judas e Barrabás. Duas figuras que, historicamente, elas têm uma personalidade diferente daquela que nos foi transmitida. Muito diferente. Porque vejamos, primeiramente, quando se fala que Judas, aquela ideia de traidor, que tinha por objetivo apenas entregar o Cristo em troca de dinheiro, buscando outras fontes históricas de Flávio Joséfo e outros estudiosos que, esmiuçando a obra, veem ali essas orientações, nos dizem que Judas pertencia a uma facção política chamada de Zelotes. E eles queriam, era a intenção do grupo, libertar a Judéia do jugo romano. Imagina que pretensão é essa. Imagina que pretensão, meu Deus. Roma, o poderio bélico que tinha o maior império naquela ocasião, eles queriam derrotar. Judas, então, imaginava que o Cristo, sendo o rei, sendo o enviado de Deus, pudesse, ao ser preso, tomar uma atitude diferente e enfrentar o poderio romano com a ajuda dos anjos do céu. Ele conversa com os sacerdotes do Sinédrio e diz que entregará o Cristo. E aí ocorre o famoso beijo do Judas e Jesus então é preso. Ele é preso e é levado ao sumo sacerdote da época. Sumo sacerdote era aquele que coordenava o Sinédrio. O Sinédrio era uma banca de sacerdotes, de 71, onde o sumo sacerdote cuidava de todos os ofícios, do sacrifício, inclusive, desde tempos imemoriais, desde os tempos de Arão, de Moisés, e desde os tabernáculos, desde o tabernáculo que andava pelo deserto, até chegar lá no templo. E o sumo sacerdote, curiosamente, eles eram, logicamente, como sacerdotes, da tribo de Levi. E eles teriam que ser todos descendentes de Arão, irmão de Moisés. Mas por ocasião da escravidão lá na Babilônia, por umas questões muito particulares, outros, não descendentes de Arão, mas da tribo de Levi, puderam ser sumos sacerdotes. E nessa ocasião, Caifás era o sumo sacerdote. Caifás recebe o Cristo e envia-o para Anás, que era seu sogro e havia sido sumo sacerdote. Quando Jesus chega na casa de Anás, preso, ocorre um fato curioso também, que Anás então pergunta ao Cristo sobre o que ele fazia, quais eram os seus ensinamentos? E Jesus diz: falei ao mundo publicamente, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem.
e não disse nada em segredo. Por que o Senhor me faz perguntas? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes disse. Com isso, um dos soldados dá uma bufetada no Cristo e repreende. É assim que você responde ao sacerdote? E Jesus tranquilamente, preso, sendo esbofeteado, diz ao soldado: você sabe que eu não fiz nada de errado. Por isso, se eu fiz, me diga. Diga onde eu errei. Agora, se eu não fiz nada errado, por que você me bate? Eles então passaram a escarnecer do Cristo, cobriram-lhe com um manto púrpura, lhe deram um cetro, uma cana, um colmo, e devolveram-no para Caifás. Nisso Caifás já tinha juntado os outros sacerdotes para fazer o julgamento do Cristo. Porque o Cristo blasfemava dizendo ser filho de Deus. Mas eles não poderiam, dentro do território invadido por Roma, sentenciá-lo à morte. E então levaram a Pilatos. Pilatos era o representante de Roma. Pilatos era o representante de Roma, ele era o pretor romano. Chegando no pretório, Pilatos não tinha a mínima intenção de tratar de uma questão íntima judaica. Isso era um fato deles lá, ele não queria se envolver. E ao falar com Jesus, notou que Jesus era um galileu. E por ocasião das festas da Páscoa, Herodes, que era o rei da Galiléia e da Idumeia, estava em Jerusalém. E Pilatos diz, sendo um galileu, vou mandá-lo para Herodes. E manda. Herodes tinha vontade de conhecer o Cristo. Herodes lhe fez umas tantas indagações. Jesus se manteve calado. Então, devolve para Pôncio Pilatos. Quando então Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus? E ele diz, o meu reino não é desse mundo. E aí, nós temos aqui uma coisa curiosa. Quando diz, o meu reino não é desse mundo. Dentro da cultura hebraica, no idioma aramaico, a palavra reino, ela é pronunciada malkut, que significa literalmente estado das coisas. Não é o reino de ser um rei, é o estado das coisas, onde você tem os seus desejos e os seus objetivos. Então, quando a gente trata, se formos fazer uma analogia, um estudo a respeito deste vernáculo, nós vemos que é uma expressão dúbia, é uma expressão cuja definição ou conceituação é estritamente filosófica. E vai depender do ponto de vista de quem coloca a condição reflexiva. Depende disso. E é curioso a gente ver que nesses dois pontos de vista, embora tão diversificados dentro desta ótica humana, nós temos duas posições diametralmente opostas. Porque vejamos, nós temos a visão interior, que é a visão introspectiva, a visão espiritualista, de um reino. E nós temos a visão que é retrospectiva, é a visão materialista, é a visão externa, exterior. E por que nós temos essa dualidade? Por que essa dicotomia? Porque nós não conseguimos ainda encontrar um ponto de equilíbrio entre esses dois mundos, material e espiritual. Nós confundimos vida com existência. Nós confundimos a vida, que é única e eterna, com as múltiplas existências que são efêmeras. Nós confundimos. E nós não entendemos plenamente o que seja a relatividade do tempo. E tantas outras coisas que só aprendemos a teorizar. Só teorizamos, mas ainda não faz parte da nossa experiência.
Não faz parte da nossa experiência. Por isso, então, que Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. E lá na questão 1018 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender as palavras do Cristo, meu reino não é desse mundo? Ao que os Espíritos respondem: o Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Cristo, ou Ele, está em todos os lugares em que domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas desse mundo e ligados aos bens da terra não estão com Ele. Vejam como são objetivos os Espíritos ao informarem dessa questão do reino, do estado das coisas, porque o Cristo, numa visão mais abrangente ou infinitamente abrangente do universo, tempo e espaço, ele diz: meu reino não é desse mundo. Os meus objetivos não estão para essas coisas. E quando nós, hoje mais conscientes de que estamos ligados direta ou indiretamente a tudo que existe no universo, em todas as suas dimensões, nós temos a plena convicção de que ao Cristo estamos ligados diretamente e que tudo que o Evangelho nos mostra é exclusivamente para alterar a nossa configuração psicoemocional para nos dirigirmos ao caminho do bem. Ao caminho do bem. É para isso. E aí nós vamos analisando o que somos, porque até então nós não sabemos. Levianos ainda nas questões da vida. Nós não analisamos as consequências, por isso agimos de maneira desvairada e nos perdemos nas questões mais corriqueiras da vida. Porque, na verdade, nós vamos amadurecendo e quando amadurecemos, nós passamos a valorizar tudo o que vivenciamos. Porque a nossa história, ela é composta de sucessos e fracassos. E aquele que é maduro, ele assume a sua vida de maneira integral. Vejam aquela história tão bela de Pedro, que negou Cristo. E depois, quando questionado por outros sobre a sua negação, ele disse: neguei sim, e só eu sei o quanto me dói. Ele fez desse seu equívoco uma plataforma de ascensão na vida. Porque as nossas experiências nada mais são do que atitudes e consequências. Nós agimos, para cada ação nossa nós tivemos uma consequência. E se nós podemos, se conseguirmos utilizar aquela atitude e a sua consequência e ver o resultado numa análise bem objetiva, nós temos aquilo por experiência. E é sobre essa experiência que edificamos a nossa casa. Não é a casa de alvenaria. É a casa mental, é a casa do nosso coração. E lá, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Jesus diz: eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Olha que coisa interessante. Aquele que segue a verdade ouve a minha voz, porque Jesus veio dar testemunho da verdade. Tá? Muito bom. Aí eu pergunto, mas será que eu não ouço a voz do Cristo? Eu leio o Evangelho. O Evangelho lido, o Evangelho proposto, o Evangelho comentado, são palavras. São palavras que trazem as imagens e a configuração de um ser supremo que traz a verdade de Deus. Mas quando eu me
vinculo a essas palavras, mas não tenho compromisso real com a verdade, pois que verdade é sinônimo de realidade, e realidade se torna sinônimo de liberdade, eu ainda estou vinculado àqueles erros que eu não me perdoei. Eu estou preso em certas mágoas que ainda carrego no meu coração. Portanto, eu não sou livre. Se eu não sou livre, eu estou preso no passado. Se eu estou preso no passado, eu não vivo a minha realidade. Realidade é o presente. Realidade é a consciência, é o ser consciencial, que olha para frente, que olha para o futuro. Isto é a verdade, isto é a realidade, que é sinônimo então de verdade. Todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Por isso, então, a proposta de olharmos para trás, compreendermos que somos espíritos, somos seres inteligentes da criação, progredindo, e que o Cristo é para nós o exemplo. O Cristo não é uma história, o Cristo não é um conto num livro que dizemos sagrado. O Cristo para nós é a meta, é o caminho, diz ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. É através desse caminho que nós encontramos Deus dentro do céu que está dentro de nós. É através do Cristo. E ele diz: se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E aí então, Pilatos, que não queria sentenciá-lo à morte, ainda deu uma opção. Como prêmio de Páscoa, ele iria soltar um condenado. E ele propôs à multidão: quem devemos soltar? Jesus ou Barrabás? Barrabás é tido como um salteador, um ladrão, um delinquente, um assassino? Não. Barrabás também era um zelote, um agitador, um idealista. E as pessoas pensaram: esse a quem devotamos tanta expectativa, que achamos que fosse nos libertar, porque o reino dessas pessoas, como o nosso, é desse mundo. Eles queriam se libertar do jugo romano, e Jesus não estava pensando nisso, meu Deus, ele estava pensando na eternidade. Como muito bem ele disse: eu vim implantar o reino dos céus no coração dos homens. Aí as pessoas, eles elegeram Barrabás para ser solto. Eles quiseram que Barrabás fosse solto, porque os sacerdotes disseram a Pôncio Pilatos que Jesus estava promovendo a desordem e tentando fazer uma rebelião contra Roma. Por isso ele foi condenado. Se não fosse essa mentira, não seria. Então, Barrabás não era esse delinquente, e Judas, acreditem, ele tinha boas intenções. Ele tinha boas intenções, e quando ele viu que o seu intento não deu o resultado esperado, ele entrou em franco desespero, chegando ao delito máximo que alguém pode cometer nesse universo: atentar contra a própria vida. Pobre Judas. E o Cristo seguiu o seu caminho. Seguiu o seu caminho, dando-nos o exemplo máximo de que a nossa vida, ela é única e ela segue infinitamente. Nós não estamos indo para um lugar. A nossa vida é o caminhar. Nós não chegaremos num ponto onde alguém nos dirá: pronto, você conseguiu, parabéns. Não. Quanto mais caminhamos, maiores são os desafios. Quanto mais desenvolvemos, maior se torna a nossa responsabilidade. E mais vinculados ao bem nós nos tornamos, mais vinculados ao bem. Muito mais. Então, dessa forma, nós vemos que esse capítulo 2 do Evangelho nos traz tanta coisa bonita, quando fala que a missão de Jesus nada mais foi do que testemunhar
a verdade. A verdadeira vida na pátria espiritual. A terra é uma passagem. Hoje, mais cedo, num estudo que estamos desenvolvendo também aqui no Centro Espírita de Carmo do Rio Claro, a gente falava isso. Quando nós temos sempre uma condição transitória. Mas como o nosso reino, o nosso estado de coisas ainda é muito material, nós tentamos construir a nossa casa sobre uma ponte. Porque aqui onde nós estamos, isso aqui nada mais é do que uma ponte. Nós estamos saindo de um lugar para ir ao outro. Nós estamos em constante movimento, mas aí nós queremos parar. E nós paramos tentando edificar a casa sobre a areia, sobre a instabilidade das coisas tão efêmeras da vida. Porque nós não olhamos para frente. Nós vemos agora por que será que nós estamos unidos eletronicamente? Porque nós estamos ouvindo a questão de um problema de saúde que comove o mundo e que gerou tanto desgosto, tanto dissabor, tanto medo. E aí a pergunta que nós deixamos para os espíritas. Para os espíritas que vivem o cristianismo redivivo. Aquela frase do Cristo: até quando eu hei de estar convosco? Por que temais? Qual é o nosso medo? Onde nós estamos construindo a nossa casa? A nossa vida é o futuro? Então, vejam que quando nós falamos em medo, o antônimo de medo não é coragem, é fé. Fé é a certeza inabalável em Deus. Então, se nós estamos nesse caminho, tudo que se apresentar a nós, seguindo as orientações daqueles que estão com o cargo e a função de nos orientar e nos conduzir de acordo com a função de cada um, é necessário que caminhemos com tranquilidade, sem disseminar mais angústia e mais apreensão. Por quê? Meu Deus, a gente vê no meio que convive pessoas pedindo a Deus para não morrer. Eu não quero morrer. Não, mas escuta, o que acontece é uma desencarnação. Não, mas eu não quero. A pessoa rezando para não perder o emprego. Sabe, a gente perder um ente querido, mesmo sabendo de todas as verdades que hoje nós temos posse delas, a gente sofre com a perda de um ente querido. Às vezes tememos até a desencarnação nossa quando temos filhos pequenos, pessoas dependentes de nós. Mas, se tiver que acontecer, meu Deus, que seja feita a tua vontade, meu Pai. Nós rezamos o Pai Nosso e esquecemos dessa frase. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois eu não quero perder o meu emprego. Ai, está me faltando coisas. Meu Deus, nós precisamos de muito pouco. Você vai viver por quanto tempo em cima dessa ponte? Esta ponte é uma passagem. Nós estamos seguindo adiante. Nós estamos indo adiante. E aqui, de tudo que juntarmos, fica aqui. Quando, há alguns dias, falávamos a respeito de investimentos financeiros, onde era importante aplicar na bolsa, quem tem esses recursos, me veio aquela inspiração, eu tenho certeza que a ideia não foi minha. O melhor lugar para se investir é no estômago das crianças que não têm o que comer em casa. É o melhor lugar que temos para investir. É no bem-estar e no conforto mínimo necessário para aqueles que estão à nossa volta. Aquele investimento, ele é eterno. Aquele investimento é eterno. Então, quem é da verdade, escuta a minha voz. Essa é a voz do Cristo que fala para todos nós. O meu reino não é desse mundo, meu Deus. Esse mundo tão lindo, esse planeta azul,
tão maravilhoso é para nós, na condição que estamos, apenas uma ponte. É uma ponte, nada mais, nada mais. E aí nós vamos avaliando esta questão atual da nossa vida. O que este capítulo 2 nos traz? Ele nos traz aquela confissão de uma rainha. Para quem se lembra, uma rainha da França, que ela fala de como ela se achou estranha a sua desencarnação. Ela diz que são necessárias para alcançar o reino de Deus a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática. Necessário também a benevolência para com todos. Aqui é um resumo do que é a caridade, da questão 886 do Livro dos Espíritos. Para se granjear um lugar no reino, no estado natural das coisas. Mas qual reino? Nesse reino que é eterno, os tabernáculos eternos, como diz poeticamente o Cristo. São necessárias a abnegação, a humildade e a caridade, na qual está implícita a benevolência. Porque de tudo que nós juntarmos, vejam bem, hoje, a questão atual da humanidade, quando alguns otimistas, esperançosos, dizem que as pessoas vão mudar muito, não vão mudar muito. Ninguém muda muito. Vão mudar aqueles que já estão preparados para a mudança. Vão mudar aqueles que estão de ouvidos prontos para receber a semente da verdade do Cristo. Vejam, aquilo que nós já sabemos, nós estamos tendo a prova. Nós estamos sujeitos a uma condição que nós não podemos manipular, não podemos manejar. Estamos reféns de uma situação que não tem uma definição de prazo de validade. A rainha disse: ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu. Esse sofrimento que a rainha se refere não é o sofrimento de passar por privações, mas é o sofrimento, vejam que interessante, de transformar a nossa vida numa pessoa melhor. Aquela transformação, o novo homem, que diz Paulo de Tarso, o homem velho, você deixar o homem velho e virar um novo homem, deixar os seus desejos, os seus gostos, é algo quase que inconcebível para nós. Demanda muito esforço, nós não queremos deixar as nossas velhas e surradas paixões. Nós não queremos. A rainha diz, aqui, no mundo dos espíritos, todas as ilusões se somem. As ilusões somem. Aí você dá de cara com a realidade. Mas aquela realidade ainda envolta umas tantas paixões. Meu Deus! E quando a rainha chega e ali ela encontra umas tantas pessoas que ela julgava serem tão pequenas na terra, no mundo dos espíritos, porque haviam já se desfeito dessas ilusões tantas, eram muito maiores do que ela. Ela diz que os caminhos que nos conduzem ao reino são muito difíceis. Claro que sim. Porque a facilidade não são os bens materiais, porque quantos são que nós conhecemos? Detém recursos imensuráveis, mas tem outros problemas de foro íntimo que lhes martirizam. E assim, então, nós temos nós temos o Evangelho que nos orienta, sofrer no caminho da transformação, da autorredenção. Não esperar que a desgraça venha bater a nossa porta, porque se não tomarmos a iniciativa, os espíritos, nossos mentores,
nossos gentis servidores programam tarefas mais árduas para que a gente possa se desvencilhar desses ranços tão antigos. Os bens reais e duradouros, os únicos que se aproveitam no céu, são exatamente o bem que se faz na terra. Aquilo que se agrega ao nosso íntimo, que é aquilo que a gente faz com prazer. Apenas isso. Por isso, meus queridos, desta noite tão agradável, em que nós nos reunimos virtualmente, e aqui nós podemos ver a prova inequívoca de que estamos ligados ao universo inteiro. Aqui, materialmente dizendo, nós podemos nos ver, mas as nossas ondas mentais, elas vão para todas as dimensões do universo, dos universos, do multiverso. Mais uma prova que nós devemos cultivar bons pensamentos. Mais uma prova que devemos desenvolver em nós uma condição diferenciada de vida. E aproveitar os caminhos que temos hoje, unidos que estamos, nesse envolvimento de paz. E, nesse instante, eu gostaria de deixar a vocês aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa que a gente possa discutir, a gente está à disposição. E antes disso, a gente pode ter, não sei como que é a dinâmica da transmissão, mas nós vamos fazer uma vibração. É importante isso, gente. Nós já sabemos da importância da prece. Quando nós nos juntamos em oração, numa prece, os nossos desejos se potencializam. E agora, nós não vamos pedir pelos que estão enfermos, acometidos de um agente patológico. Nós não vamos pedir por aqueles que estão na iminência de perderem os seus empregos. Vamos nos juntar e pedir pelos desesperados, para que o seu coração se amenize, para que esses eflúvios provenientes do céu possam amenizar tanta angústia, amenizar essas dores, e que possamos, de maneira confiante, entregar a nossa vida a Deus. Façamos silêncio no coração. Silenciemo-nos, nós todos que nesse instante estamos aqui envolvidos. E façamos uma prece, confiantes no amor do Cristo por nós. Sejamos nós instrumentos da paz de Deus. Sejamos nós esse instrumento. Vamos agir no bem e trabalhando com cuidado, oferecendo os nossos préstimos e dando a certeza aos outros à nossa volta que ali estamos. Em nome do Cristo. E assim então, nesse instante, nós pedimos: Senhor, concede-me por misericórdia o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez no campo de minhas obrigações, para que eu não venha a estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação e da insegurança.
de modo a que não busque aflições desnecessárias ante o futuro, nem me entregue à inutilidade do presente. Dá-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros cada dia, sem contar isso a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induze-me a esquecer o que se passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam. Ensina-me a não condenar, seja quem for, e quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vier em minha cabeça, ampara-me, a fim de que eu tenha recursos de dissipá-los em silêncio, no plano dos meus esforços e manifestos. Impele-me a calar toda queixa e que eu siga no teu propósito, amando e servindo, sem incomodar a ninguém. Que assim seja. E assim, meus amigos, nós concluímos a nossa participação aqui junto à comunidade Chico Xavier nessa noite. Agradecido a todos os bons amigos que aqui mandaram seu abraço, pessoas da nossa convivência, do nosso coração. Joana Carneiro, Edson Assunção, Séries, Valéria, Luiz Fernando, Vivian, Tatiana. Muito obrigado por participarem conosco desses momentos que nos dedicamos a reviver a orientação do Cristo. Muito obrigado. E a convite da própria comunidade, na próxima terça-feira, eu estarei novamente aqui para uma nova reflexão deste tema, Evangelho do Cristo. E espero contar com a presença de todos vocês. Muito obrigado, que Deus esteja conosco e que a paz do Cristo envolva o nosso coração. Que assim seja.